Bom dia. Alguns alunos às vezes me perguntam qual a importância de se estudar unidades de paisagem naturais do Brasil, visto que o homem já alterou completamente o meio ambiente. Né? Boa parte do cerrado foi substituído por plantação de soja, pastagem. A Mata Atlântica parece que apenas 8% permanece preservada e por aí vai. Bem, nós temos que entender que, de fato, o homem muda muito o meio ambiente, mas o espaço físico, o espaço natural, ele não é uma carta em branco e que o homem mude completamente e possa ignorar determinadas características que ele tem e que vão se fazer presentes, vão dialogar até com as atividades que ele consegue desenvolver naquele espaço natural. O famoso geógrafo Milton Santos, ele tentou trabalhar muito esta questão do que seria a geografia física, o espaço físico e o homem, né? Falando que o espaço físico determina possibilidades, né? Estabelece possibilidades, mas que o homem muda a natureza, as relações de capital-trabalho. Sem desfazer da inteligente e boa colocação do famoso geógrafo Milton Santos, eu entendo que a questão ela é muito mais complexa do que vem sendo tratada e do que se seguiu o tratamento após o Milton Santos. Nós podemos perceber que mesmo com todo o avanço tecnológico que nós temos hoje em dia, o espaço físico ele ainda é primordial até para determinar, embora essa palavra seja forte, né, mas determinar certos tipos de atividades econômicas que conseguem ser desenvolvidas num dado espaço. E mais do que isso, ele influencia na história do próprio Brasil. Se a gente procurar entender um pouco até a própria geografia do Brasil, nós percebemos que no norte o Brasil tem um comprimento muito grande no norte, né? Até maior do que do Oiapoque ao Chuí, vai ser de João Pessoa lá à ponta no Acre, um pouquinho maior. O Brasil é maior então de leste a oeste do que de norte a sul. E ele é bem estreito no sul, né? Até seguindo um pouco o contorno da América do Sul. Mas isso tem uma explicação que vem do espaço físico. Ora, os portugueses, eles entraram, a colonização se deu pelo Oceano Atlântico ali, e a boca do Amazonas foi uma área portuguesa. O que permitiu que aqueles rios navegáveis, né, que os portugueses, mesmo não dando prioridade à colonização da região amazônica, chegassem, né, colonizassem, tomassem posse, né, da bacia amazônica muito mais amplamente do que os espanhóis, que do outro lado não tiveram bacias hidrográficas que facilitassem a penetração tão profunda no interior e tinham os Andes como uma imensa barreira. Então nós percebemos que a bacia amazônica ficou muito mais relacionada ao Brasil, território brasileiro, em função dessa condição, que é uma condição dada pelo espaço natural. Algo interessante, há pouco tempo uma pesquisa nossa confirmou que o Rio Branco, ali o Rio Branco deságua no Rio Negro, o Rio Negro deságua no Rio Amazonas na altura de Manaus. Né? Antes Manaus chama São Limões, quando recebe o Rio Negro, Rio Amazonas, na altura de Manaus. Bem, o Rio Branco ficou provado que toda a porção superior do Rio Branco, ou seja, 2/3 norte do estado de Roraima, um belo estado brasileiro, até 18 mil anos atrás, fluíam para o Caribe faziam parte da bacia do rio Essequibo. Então ali você tem uma tríplice fronteira de rios importantes, o rio Essequibo da Guiana, o rio Orinoco, que também da Venezuela, um dos rios mais importantes da América do Sul, e a bacia amazônica maior do mundo, mais importante do mundo. Está a tríplice divisória ali. E o Rio Branco, ele vai para a bacia amazônica, mas antes ele ia para o Essequibo. E quando nós percebemos a história de colonização da região, o que aconteceu? Os ingleses entraram pelo rio Essequibo, colonizaram pelo rio Essequibo, os espanhóis pelo Orinoco e os brasileiros pelo Amazonas. Se não tivesse ocorrido essa captura fluvial, né, e o Rio Branco, toda aquela área norte de Roraima, Rio Tacutu e o Urariquéia, que depois vão formar o Rio Branco, fluíssem ainda em direção à bacia do rio Essequibo, quem teria colonizado aquilo seriam os ingleses, e hoje aquilo faria parte da Guiana. Então, só dando um exemplo de estrutura fluvial,
determinando a própria configuração do território nacional, a língua que se fala no território, tudo isso. Então, essa questão da importância do meio físico, ela precisa ser mais bem debatida. Nós vamos fazer uma pequena série de vídeos, né, um segundo e um terceiro, mostrando alguns outros exemplos, não desmerecendo o trabalho do Milton Santos, nada disso, mas mostrando que o espaço físico não é uma folha em branco, que você não escreve o que quer e que ele tem sido negligenciado na própria análise do espaço construído, do espaço humano.